Saudações, nação rubro-negra, para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Já vou logo direto ao assunto, né? Gostaria de estar fazendo esse vídeo aqui simplesmente para falar da importante vitória do Flamengo ontem sobre o Atlético Mineiro pelo placar aí de 2-1, né? Que acabou sendo ofuscada por um grande problema interno no clube. Logo depois da partida aí, o atacante Pedro foi agredido por Pablo Fernandes, preparador físico aí da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A briga teve desdobramentos aí, chegando a se tornar caso de polícia. Em meio a este cenário, a postura do treinador Jorge Sampaoli incomodou bastante os atletas. Antes de falar da postura do Jorge Sampaoli que incomodou os jogadores, vamos nos ater o que aconteceu. Os atletas estavam aquecendo ali no segundo tempo para que fosse feita a última substituição. Nessa última substituição entrou o atleta Luiz Araújo. O Pedro voltou para o banco de reservas, né? Na ida para o vestiário, o preparador físico Pablo Fernandes não gostou da postura do Pedro de ter abandonado o aquecimento e ter ido para o banco de reserva. E Pedro retrucou. E meio a ele ter aí retrucado, né, ao que o preparador físico comentou com ele, o preparador físico desferiu-lhe um soco no rosto, né? Os jogadores do Flamengo vieram todos a favor do jogador Pedro, né? E logo em seguida aí de todo esse acontecimento, o técnico Jorge Sampaoli foi para a coletiva de imprensa como se nada tivesse acontecido e nem sequer tocou no assunto. Isso desagradou bastante os jogadores. Eu vou trazer aqui, de acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o elenco rubro-negro esperava que Jorge Sampaoli se posicionasse de forma mais incisiva frente ao problema. Além disso, um fato que atenuou a insatisfação foi a ida do treinador à entrevista de coletiva, na qual sequer tocou no assunto. A postura surpreendeu de forma negativa os jogadores, né? E por parte aí dos jogadores, a decisão de apoio total a Pedro internamente. O grupo decidiu que não irá treinar enquanto Pablo Fernandes estiver no ninho do urubu. Junto a isso, parte dos atletas foram à delegacia junto com Pedro, né, para prestarem depoimento favorável ao atacante que decidiu registrar um boletim de ocorrência por conta da agressão. Então, Pedro, o preparador físico e um grupo de jogadores acompanharam o atleta até a delegacia. Lá ele vai fazer um boletim de ocorrência e com certeza terá que fazer aí o exame de corpo de delito. A delegação do Flamengo, que retornaria hoje para o Rio de Janeiro no voo fretado, chegaria na madrugada aí por volta de 2h pouca da manhã. Esse voo aí foi adiado e não sabemos que hora esse voo vai sair de Belo Horizonte, né? Outro fato aí também que chamou a atenção é que os jogadores não querem, em hipótese alguma, que o preparador físico retorne no mesmo voo que a delegação rubro-negra, né? Alguns torcedores do Flamengo estão nas redes sociais pedindo não só a saída do preparador físico, também como a saída de Jorge Sampaoli. Eu acho que isso aí está se antecipando alguma coisa, porque tem que esperar para ver qual vai ser a postura do técnico Jorge Sampaoli, fora que ele teve aí, que desagradou os jogadores, ter ido para a coletiva de imprensa como se nada tivesse acontecido, e ver o que ele vai fazer, se ele vai a favor de Pedro ou se ele vai a favor do preparador físico. Lembrando que o preparador físico não é funcionário do Flamengo, ele faz parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Então, mediante isso aí, nós vamos ver qual vai ser a postura do treinador. Aí sim nós vamos expressar a nossa opinião com relação a Sampaoli. Quem agrediu o Pedro foi o seu preparador físico. Então,
mediante isso aí, o técnico tem que tomar uma atitude ríspida, não só ele, como a diretoria do Flamengo, que não pode mais deixar esse preparador físico que ele continue aí fazendo o seu trabalho junto à equipe do Flamengo. Como eu já falei, os jogadores se mostraram aí completamente ao contrário. Se ele estiver lá, ele não vai poder, os jogadores não vão querer treinar, né? Aqui, ó, vou trazer aqui, em meio ao cenário caótico e turbulento nos bastidores, o retorno da delegação rubro-negra ao Rio de Janeiro acabou atrasando. A previsão inicial era de que o voo fretado chegasse à capital carioca por volta das 2h30 da manhã. Contudo, por volta de 1h da manhã, os atletas e membros da diretoria estavam indo para a delegacia. É um caso muito sério, caso de agressão. Isso é crime. Então, vamos ver aí o que vai acontecer quando eu tiver novas informações, estarei trazendo para vocês, né? Agora vamos falar um pouquinho aí do jogo, né? Esse fato lamentável, triste aí. Flamengo que saiu atrás no placar, o Flamengo estava perdendo de 1-0, um gol que surgiu, a jogada surgiu de uma falta em cima de Bruno Henrique, que o VAR, desculpa o termo, cagou e andou. O VAR estava querendo ver se havia um impedimento na jogada com relação ali a Davi Luiz e o jogador que fez o gol. Cara, porque ele não voltou lá na origem da jogada, que é o certo que deveria fazer, né? O Flamengo foi garfado. Mas como disse Fabrício Bruno, a arbitragem estava ruim para ambos os lados. Que no final ali do primeiro tempo, em entrevista ainda no gramado, ele falou que quando as duas equipes estão reclamando da arbitragem, porque algo errado está acontecendo. Eu havia dito no meu vídeo que eu gravei ontem pela manhã que o árbitro era muito ruim. Não estou falando do árbitro como pessoa, estou falando como profissional. Árbitro péssimo, árbitro ruim, um árbitro de M. Não sei como é que coloca um cara desse para apitar um jogo tão importante, sabendo da rivalidade que tem entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, o Flamengo conseguiu aí a virada, né, o empate com um gol de Arrascaeta, um gol de falta. O último gol de falta do Flamengo foi feito exatamente por Arrascaeta, né? Arrascaeta, que é o carrasco do Atlético Mineiro desde a época que ele jogava no Cruzeiro, né? E no segundo gol ali do garoto Wesley, parabéns para o Wesley. Eu fico feliz em ter brigado pelo Wesley quando vieram falar que o Wesley era cabeça de bagre. Cara, o garoto tem 19 anos de idade e está se despontando. Fez um gol ali como veterano, encobrindo o goleiro. Tudo bem que o passe magistral de Arrascaeta para ele foi como se tivesse colocado a bola com as mãos no pé do Wesley e o Flamengo virou ali para 2-1. Flamengo conseguiu essa vitória na raça, porque o Atlético Mineiro, na maior parte do jogo, foi superior ao Flamengo. O Atlético Mineiro teve muito mais finalizações que o Flamengo e o Flamengo aí foi mais eficaz nos momentos em que ele foi ali finalizar. Teve um gol perdido cara a cara ali de Gabigol. Teve outro gol também perdido ali, cara a cara, de Bruno Henrique. Bruno Henrique, o goleiro, ele chutou em cima do goleiro. Então o Flamengo teve essa vitória aí, chegou na segunda colocação. Lembrando que o Grêmio, que é o terceiro colocado, tem 2 jogos a menos que o Flamengo. Então, parabéns para o Flamengo agora. Próximo compromisso é contra o Olímpia e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou trazer aqui, tentar encontrar a nota oficial que Pedro emitiu aí após esse caso lamentável. Uma nota que acabou de sair aqui do Globo, ó. Flamengo aguarda boletim de ocorrência de Pedro para demitir preparador de Sampaoli por justa causa. O filho de Pablo Fernandes, Marcos Fernandes, também é da comissão e deve seguir o mesmo caminho do pai. Sampaoli não tem continuidade confirmada no Flamengo após clima ruim exposto pelo atacante. Bom, então o clima está ruim não só para o preparador físico, mas também para o técnico Jorge Sampaoli.
né? Sabemos que tem um jogo muito importante aí pela Libertadores da América, mas se os jogadores não estiverem concentrados 100% e se o clima não estiver bom para todos, então a diretoria do Flamengo tem que tomar sim uma atitude enérgica. A nota de Pedro diz o seguinte: poderia estar aqui falando dos acasos, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Essa daí foi a nota que o Pedro emitiu aí nas suas redes sociais, né? Vamos com toda a nossa solidariedade aí ao atacante Pedro, que vem aí sofrendo no Flamengo no banco de reserva. Pedro, que é o principal artilheiro do Mengão na temporada 2023, né? E tem aí ficado no banco de reserva. Gosto muito de Gabigol, um jogador muito importante, mas que não tem correspondido dentro de campo como nós gostaríamos que fosse, né? Temos visto que tem perdido gols facílimos, né? Tem aí perdido pênalti, e nós vimos aí no último jogo de Pedro, né, contra o Grêmio, a sua ansiedade para tentar marcar um gol. Então, cara, e muito complicado isso aí, né? Espero que se resolva o mais rápido possível. A pergunta que não quer calar: será que essa agressão sofrida por Pedro vai motivá-lo a sair do Flamengo, já que ele tem tido pouca oportunidade? Uma matéria aqui de um meio que eu gosto muito, que é o Mundo Rubro-Negro, né? Diz aqui, ó: Pedro não vem tendo muitas chances no time titular do Flamengo. O atacante é considerado um dos melhores jogadores da posição no país e agrega muito ao elenco do Mengão, mas não tem entrado em campo tanto quanto gostaria. Por isso, uma agressão pode significar o estopim para o jogador, que atrai muita cobiça no exterior, né? O jogador, por exemplo, recebeu oferta milionária do mundo árabe, e aí é que mora o perigo. A janela de transferência do futebol da Arábia Saudita só fecha no dia 20 de setembro, ou seja, os árabes têm tempo de sobra para fazer uma nova proposta e convencer o Flamengo a vender o jogador. A saída pode ser facilitada aí pela vontade de Pedro, caso o atacante peça para ser negociado. No início de julho, Pedro recusou proposta astronômica do Al Hilal, time de Jorge Jesus, para ganhar 6 vezes mais do que recebe no Flamengo. No entanto, o jogador disse não, considerando que o rubro-negro o deixa mais perto da seleção brasileira. Além disso, o fato de ser o time de coração do jogador certamente pesou, mas depender da medida tomada pelo Flamengo, no caso da agressão, tudo isso pode ser repensado pelo atleta. Então, assim, a gente pode acabar tendo o risco de perder o jogador Pedro, né? Então, galera, lamentavelmente, como eu falei, essa partida aí é excepcional do Flamengo. Eu não digo que o Flamengo jogou bem, mas que botou raça, botou coração, botou vontade, jogou com espírito de Flamengo, honrando o manto sagrado, colocando o coração na ponta da chuteira. Foi ofuscado por esse fato aí lamentável. Galera, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Não pedi lá no início, mas eu peço agora. Você que chegou até aqui, deixe seu like, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. A inscrição de vocês é muito importante para o nosso canal. Saudações!